Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito boa noite a você, meus amigos, minhas amigas. Estamos juntos nesta quarta-feira, chegando com o programa Conexão Campina Grande desta quarta, desejando a você uma ótima noite e que a gente possa passar essa próxima hora debatendo, trabalhando motivos e trabalhando conceitos para conectar Campina Grande com o Brasil e o mundo. É um prazer estarmos juntos e eu sou Edson Pereira e comigo toda a equipe da TV Nordestina trazendo os temas principais da economia, da cultura, da política, o cotidiano. E comigo hoje, programa diferente, porque nós estamos com dois convidados, cada um com as suas obrigações e por isso atenderam gentilmente o nosso convite de onde estavam, de suas residências, dos seus afazeres, para participar do programa Conexão Campina de hoje. Comigo, o advogado, secretário municipal de administração, doutor Diogo Flávio Lira. Ele está conosco. Muito boa noite, doutor Diogo. Prazer recebê-lo nesta quarta-feira no Conexão Campina. O áudio. Estamos aqui mais uma vez, né? É sempre um prazer enorme estar com o Edson e discutindo aí, conversando os assuntos tantos que ele nos traz para debater. Muito bem, também conosco o professor e estatístico Pedro César Coelho. Boa noite, Pedro, prazer recebê-lo. Boa noite, Diogo, boa noite, Edson, boa noite a todos que estão nos assistindo. Um convite de Edson, na verdade, é uma intimação, né? Você não tem como negar. Então, um prazer estar aqui e poder aprender um pouco aí com o Diogo, essa mente privilegiada. Eu quero aproveitar a participação de vocês. Nós estamos vivendo um momento político eleitoral e é claro que com todos os requisitos guardados para que não se quebre a legislação eleitoral, mas falando mais a um nível nacional, nós estamos passando por um momento sério na questão de, inclusive, cidadania, com a proibição do X, com a questão dos julgamentos do 8 de janeiro e agora o Congresso já aprovando na Comissão de Constituição e Justiça a anistia para o 8 de janeiro. Ao mesmo tempo, essa queda de braço entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e o Elon Musk, que está influenciando com todo mundo. Como é que vocês veem esse momento tão difícil e meio constrangedor para a democracia brasileira? Fiquem à vontade. Você fica à vontade. Bom, realmente o momento é preocupante, né, Edson? A gente está vivenciando um período, digamos assim, pré-eleitoral, onde a população precisa ter a oportunidade de conhecer os seus candidatos, de dialogar com eles, de buscar as fontes de informação para saber acerca deles, saber quais ideias que eles têm, quais são as posturas que eles têm, e de repente se vê, num instante como esse, privado do maior rede social e hoje maior fonte de informações existentes no país, que é o X, né, o Twitter. Eu mesmo faço parte do Twitter desde 2009, então já são 15 anos aí que eu estou dentro da ferramenta e utilizo ela para bastante coisa.
não somente para me informar, mas também até para atuações profissionais. Então, de repente, uma medida como essa, ela de fato nos priva do direito constitucional da informação, e isso tudo dentro de um ambiente que não está muito claro se essas motivações decorrem, de fato, por descumprimentos de ordens legítimas emanadas de um poder constituído para tal, ou por uma sanha persecutória de alguém que não aceita ter as suas posições contrastadas em procedimentos de constitucionalidade duvidosa, como é o caso aí desses inquéritos em que essas decisões foram tomadas, né? Então, nós temos visto de maneira, eu pelo menos tenho tido um grande desconforto e uma grande preocupação com a atuação do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito desses inquéritos. Sempre, quando estudei, né, na Faculdade de Direito e também ao longo de todo esse tempo no exercício da advocacia, sempre para mim foi muito claro que não cabe ao Poder Judiciário investigar, oferecer denúncia e julgar, né? Cabe a ele julgar diante do princípio da inércia do Poder Judiciário. O Poder Judiciário precisa ser provocado para poder agir, e essa provocação no âmbito de um procedimento criminal se dá pelo chamado titular da ação penal, dominus litis, que é o Ministério Público, né, que oferece uma denúncia feita após um procedimento investigatório, que pode ser feito tanto pelo próprio Ministério Público como pela autoridade policial, né, sendo a autoridade policial o órgão que a Constituição menciona expressamente com poderes investigatórios, né? Então, de repente, está lá um ministro do Supremo Tribunal Federal, designado ad hoc, né, pelo presidente, então, daquela corte, para atuar como um bedel de polícia, investigando crimes, após isso, efetuando ele próprio as denúncias ou constrangendo os membros do poder do Ministério Público para que o façam, né, e julgando, né? Então, a gente está vivendo um momento extremamente disfuncional na nossa fragilíssima democracia, né, com um órgão assumindo uma prevalência sobre os demais, criando um absoluto desequilíbrio entre os poderes, que deveriam ser harmônicos, mas também se controlar e se regular um aos outros. Não estamos mais vivendo isso, né? Onde o Poder Supremo entrou na cabeça dos ministros supremos, né? Acredito eu, acreditando naquela fala tragicômica de Aires Brito, dizendo que o único órgão supremo é o Tribunal, é o STF, né? O único poder supremo é o STF, né? E aí está esmagando os demais e, por conseguinte, também esmagando o pequeno cidadão que, eventualmente, ouse se levantar contra, né? Tem visto aí, pelas denúncias trazidas por Glenn Greenwald e por Fábio Serapião, sobre as esdrúxulas decisões judiciais, inclusive determinando a remoção de pequenos perfis do Twitter, determinando a censura dessas pessoas, né, que eventualmente tenha compartilhado alguma coisa que tenha desagradado o ministro, ou tenha, digamos assim, dado alguma opinião, né, que ele considerou como sendo inapropriada, considerando como violadora da democracia, sendo ele a personificação da própria, né? Então, realmente, o momento ele é absolutamente preocupante e a gente espera muito que o parlamento assuma a sua condição de tentar restabelecer o equilíbrio, já que do Poder Executivo isso não virá. O presidente da República está vinculado até onde dá, né? Foi até vergonhoso ver no 7 de setembro, o que seria normal que o presidente da República fosse procurado pelas demais autoridades para serem cumprimentados, e não, estava lá perfilado como a maior autoridade presente, Alexandre de Moraes, e Lula indo até ele cumprimentá-lo, né? Mostrando que quem de fato tem poder ali é o próprio, né? Diogo, eu quero pegar daí essa imagem, que pouca gente percebeu. No desfile de 7 de setembro, Pedro, a principal figura é o chefe da nação, ou seja, o presidente da República. E as outras autoridades é quem normalmente o saúdam, representando que estão saudando a pátria. E no caso do 7 de setembro esse ano, foi o contrário. O representante da nação desceu o pedestal e foi às autoridades. Isso não é preocupante não, Pedro?
Mais uma vez, boa noite. Eu fico só escutando assim as pessoas em relação a isso. Estou até afastado de algumas discussões nesse sentido. Mas quando um advogado, como o Diogo, que eu acho que ele foi um aluno exemplar, né? E é um profissional exemplar também, Edson, tem dificuldade de explicar a profissão que ele escolheu para seguir na vida, é porque o negócio está virou de cabeça para baixo, né? Aí Edson vem pensando nas coisas que só ele observa, ele consegue observar esse movimento. Isso seria o lógico, Edson, se a gente estivesse vivendo um momento lógico, né? Permitam-me comentar na cabeça de um matemático, né, que tem, na lógica matemática, aquela história de 2 mais 2 igual a 4. Né? Então, quando a gente vê todo esse movimento, é mais do que preocupante, Edson. Se fosse preocupante, ainda você tinha alguma esperança. Está muito mais do que preocupante. E eu vou fazer um exercício lógico com vocês. Digamos que eu pegasse uma arma, vou chamar arma, e vou provocar as pessoas. Pegasse uma arma qualquer e atentasse contra uma velhinha que estivesse rezando na frente de um local qualquer. Aí eu perguntaria a Diogo, se eu pegar uma arma e tentar contra a vida dessa pessoa, eu merecia seguindo os ritos processuais, ser condenado a uma prisão, qualquer que seja o tempo? Bom, sim, né? Pela lógica, sim. Pela lógica, sim, né? Então, foi isso que eu vi acontecer quando um ministro do Supremo usa a arma que tem, uma arma muito mais poderosa do que muitas armas que existem por aí, para prender uma velhinha que estava lendo a Bíblia lá no dia 8. Então, dentro da lógica matemática, analisando friamente, sem qualquer tipo de paixão, aqui não envolve direita ou esquerda, muito embora essa briga ideológica tenha entrado dentro do processo. A gente está vendo que existe um criminoso na Suprema Corte, usando uma arma, muitas vezes letal, que até já foi, para com uma pessoa, sem dar seu direito de se defender, e a sociedade está, assim, olhando en passant. 50% dela de pensamento direita conservador, querendo de alguma forma reagir a isso, mas com medo de fazer qualquer colocação, e os outros 50% que acabaram ganhando ou vencendo a eleição com a cara de paisagem, dizendo isso é coisa dos radicais da extrema direita. Então, isso, para mim, Edson, é algo extremamente preocupante pelo sentido. Os princípios de justiça, a qual toda e qualquer pessoa, quer seja ela direita ou esquerda, está inato no ser humano, dessa busca de justiça, a gente não tem hoje no Brasil. Por quê? Porque a nossa Suprema Corte não tem demonstrado qualquer apreço pela própria Constituição ou pelas leis. Já ficou e já está mais do que claro, alguns podem até negar, que o problema não é a aplicação mais da lei. O Supremo Tribunal estaria refém do que deixou acontecer lá atrás? Diogo, você é mais historiador do que eu. Eu não acho que o Supremo Tribunal Federal hoje está refém de absolutamente nada. Eles não são nem servos mais da lei, porque não a observam, nem dos ritos, nem da coerência da sua própria jurisprudência. Então, me parece que são apenas reféns das suas vontades e dos seus desejos, né? Porque já não tem mais nada que os controle.
Ele já não teme mais o povo, já não teme mais o Senado da República, não teme mais os deputados, não teme mais o presidente da República. Então, hoje a situação é absolutamente disfuncional por qualquer falta de temor. O temor ele deve ser sempre um companheiro de quem exerce poder. Ele deve temer alguma coisa ou alguém. E me parece que não é o caso mais. Então, eu não acho, Edson, que eles tenham algum respeito, alguma temência a qualquer tipo de postura, porque eles não têm sido sequer coerentes com sua própria jurisprudência. Decidem uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Por exemplo, eles vinham decidindo, para a gente sair um pouco do assunto de política, mas para entrar na coerência das decisões do Supremo Tribunal Federal, eles vinham decidindo há um tempo atrás de que a prisão, né, dos procedimentos criminais só poderia ocorrer após o trânsito julgado da decisão penal, né? Então, isso depois de ter decidido antes que poderia ser aplicada, o início da pena poderia acontecer após a confirmação por órgão colegiado. Então, foi condenado em primeiro grau, o tribunal manteve a condenação, como recurso especial extraordinário, ele só tem matéria de direito para analisar, então já pode começar a cumprir Aí o que aconteceu agora? Ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu que após a sentença feita pelo Tribunal do Júri, deve iniciar imediatamente o cumprimento da pena. Então não é mais com o segundo grau, não é mais com o trânsito julgado, agora é após a decisão de primeiro grau em sede de Tribunal do Júri. Então, nem a coerência da decisão, que já era uma decisão tomada e que beneficiou centenas e milhares de réus, agora decide-se do nada, sem nenhuma mudança no Poder Legislativo, de que não, agora a gente pode prender assim condenado. E a alegação é de soberania dos vereditos. Só que essa mesma alegação foi desprestigiada recentemente, quando eles verificando, por exemplo, que alguns argumentos em decisões absolvitórias não poderia acontecer. Então, quando o Tribunal do Júri absolvia, alegando coisas tipo legítima defesa da honra, eles diziam que isso aí não era um argumento possível, portanto afastava a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. Mas agora, para poder condenar e mandar para a cadeia de imediato, sem necessidade de aguardar qualquer tipo de recurso, se levantou novamente a soberania dos vereditos. Então, ou há uma soberania do Tribunal do Júri ou não há, né? Então, se eles entendiam que não havia para absolver, também não deveria haver para iniciar o cumprimento de pena de imediato, né? Deveria aguardar. Inclusive, eu não sou advogado para poder ter a própria coerência, né? Eu não sou advogado, Diogo, Pedro, mas é o seguinte: condenado em primeira instância, você pode ter provas para sua absolvição no segunda instância. Então, haverá um prejuízo para a lisura da vida a partir do momento que você vai pagar uma pena da qual você pode ser absolvido. Eu não sou do direito, mas eu penso isso. Mas olha só, Edson e Diogo, vocês acabam tendo que explicar ou justificar algo inexplicável. Porque toda vez que vocês recorrem à lógica, aí vocês vêm para a minha praia, né? Aí me permita dizer, não existe mais lei no Brasil, certo? O Supremo Federal é um órgão que, Edson falou, se eles estão refém, eu acho que eles ficaram refém da sua vaidade. Então, eles foram deixando a vaidade deles indo à frente da lei de qualquer coisa. Por isso que o que para você está parecendo algo ilógico, para mim tem uma lógica. E qual é a lógica do Supremo? São decisões que vão fazer bem para eles. Então, se em algum momento eles julgarem que Diogo é uma ameaça, mas não se pode prender advogado, amanhã eles estão julgando entre eles uma matéria, só exemplificando, viu, Diogo? Julgando lá entre eles algo que exista. Se não existir, eles criam. A partir desse momento, pode-se prender advogado no pleno exercício.
Se disserem que eu tenho pouco cabelo, a partir de hoje o advogado já sai preso. Porque a lei em si não existe mais para aqueles, eu não sei quantos são 12 ou quantos, para aqueles que têm que defender a própria. Mas sim, a lei é usada para justificar seus atos pessoais. Ficou escancarado porque o ministro que está na Berlinda, ele tem um certo desvio de personalidade que faz com que ele não meça seus atos diante da opinião pública, o que os outros faziam, até com frases de efeito. A situação que eu vejo, ela chegou a uma situação tão delicada que ela coloca em risco, inclusive, a própria República Federativa. A partir do momento de que um poder deixou de estar no mesmo nível de igualdade para superar. É mais ou menos isso ou não? Diogo? Bom, sem dúvida. A gente não está vivendo mais, digamos assim, dentro das lógicas de um regime republicano. O regime republicano, ele se baseia no cumprimento das leis e da divisão de poder. Nós temos aquela estrutura clássica de divisão de poder apresentada por Montesquieu, que apresentava lá a divisão da ação estatal entre a ação legislativa, a ação executiva e a ação judicante, com 3 órgãos representativos atuando em hierarquias idênticas, ou seja, sem sobreposição de poder um sobre o outro, mas com suas competências definidas. E a gente está vendo mais isso. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, determinou buscas e apreensões em gabinetes de parlamentares sem autorização, sem passar por um processo de autorização do presidente da casa. Foi lá e mandou a Polícia Federal e pronto, e isso aí é uma sinalização de que existe um poder maior do que os outros, não é verdade? Então, se não precisou pedir autorização para poder cumprir o mandado, é porque um manda e o outro obedece. Então, eles perderam essa solenidade, inclusive, entre os poderes, Hoje, o Supremo Tribunal Federal, quando acha que alguma decisão do Poder Legislativo não os agrada, eles vão lá, de maneira monocrática, suspendem o cumprimento de uma lei. Uma lei aprovada por 523 deputados, por 81 senadores, pode ser suspensa por uma decisão de um único ministro, numa cédula liminar, numa ação direta de constitucionalidade ou numa ADPF, e alegando violação a princípio, nem precisa estar aferindo uma cláusula direta da Constituição, ele saca lá um princípio da cartola, dignidade da pessoa humana, princípio da vedação, retrocesso social e tal, e caça a vontade aí dos parlamentares, que é a vontade do povo representado, a vontade também do chefe do executivo, que é votado por um princípio majoritário, eleito pela maior parte do povo, que sancionou a lei, o cara vai lá e suspende, por decisão monocrática. Então, realmente a gente não tem mais as bases que seriam clássicas da existência de uma república ou mesmo de uma democracia. Não, a gente está vivendo uma juristocracia, certo? Que ainda é deturpada lá dentro da própria casa por a prevalência de uma figura em detrimento das outras 10, Então, o momento ele é altamente crítico. Eu sei que eu posso me lascar com o que eu estou dizendo aqui, mas algo precisa ser dito, alguém precisa ter essa coragem de enfrentar esse instante, dizer algumas coisas que precisam ser ditas, mas a gente já não vive realmente num Estado democrático, a gente já não vive numa república, infelizmente. Eu vou, a partir dessa sua colocação, eu vou fazer uma indagação. Eu sou de um tempo em que a academia, ela reagia, como ela reagiu em alguns momentos recentes da história do Brasil. As instituições como o OAB, a Associação Brasileira de Jornalistas, várias entidades que reagiam a algumas situações. O silêncio ou simplesmente a cabeça baixa dessas instituições ainda não é muito mais preocupante, inclusive o silêncio da academia?
Eu vou começar, Diogo. Eu acho, em se falando de academia, Edson, eu também sou mais ou menos de um tempo, uma geração antes da sua, mas claro que eu era muito mais envolvido com o esporte em si, mas eu via uns movimentos mais significativos. E para mim eram movimentos que parecia dentro de um processo lógico humano. Realmente uma defesa de liberdade, uma defesa mais justa, até aquela história mesmo, né? Todo mundo passa pelo socialismo em algum momento da vida, de querer a igualdade para todo mundo, aquela história toda que o Diogo fala com bem propriedade, né? Mas eu estou há 20 anos dentro da academia, e aí eu pude perceber que dentro das entranhas da academia, e aí por extensão, acredito em órgãos como a própria OAB, existe uma célula do próprio sistema, uma célula que funciona da mesma forma, com os mesmos objetivos internos. O discurso é do bem comum, o discurso é da democracia, mas basta qualquer aluno que esteja dentro da academia, quer seja num curso de direito, de matemática, ou qualquer que seja outro, dizer que é de pensamento conservador e de direita, ele é reprimido, e não é de uma forma democrática. Como no semestre passado, uma professora chegou a chamar a mãe e a irmã de um aluno daquele termo que a gente conhece, começa com PU, termina com TA, simplesmente porque o aluno contestou ela, que ela disse que não existia comunismo. E ele disse, mas o próprio Flávio Dino, ministro da Justiça, disse que era comunista. Ela repreendeu o aluno e chamou a mãe e a irmã dele de PUTA. Então, estou trazendo, né, um exemplo de uma situação para retratar o que a gente tem visto dentro da academia. É, para mim, vergonhoso. Eu confesso aqui a vocês que eu sinto vergonha de pertencer a um grupo que teria a obrigação acadêmica, moral, de levar seus princípios para a sociedade e não absorver o que existe de pior na política e internalizar dentro do organismo da academia. Diogo? Eu acredito que aconteceu uma captura, né? Historicamente, a gente vinha falando no off aqui sobre Antônio Gramsci, né? E Gramsci, ele foi alguém que, digamos assim, trazido para dentro da discussão das esquerdas no Brasil, revolucionou aquilo que eles vinham pensando, né? Inicialmente a esquerda brasileira estava muito voltada a um movimento revolucionário armado, e de repente perceberam que poderiam, através da infiltração, conseguir os movimentos revolucionários que precisavam, né? Então, foram entrando dentro da academia, entrando dentro das instituições, fundando sindicatos, associações, né? E colocando seus agentes à frente desse processo, né? E de modo que chegou hoje num instante em que aqueles que estão no exercício do poder, praticando os atos que seriam vistos em outras épocas como atos ditatoriais, mas estão alinhados com o propósito desses grupos que capturaram essas entidades, aí ocorre o silêncio envergonhado, né, ou mesmo apoios. Até recentemente a OAB estava não somente silente, mas em claro apoio às medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal a pretexto de salvar a democracia no Brasil, né? Então, advogados tiveram suas prerrogativas violadas, diversas pessoas foram condenadas sem observância do devido processo legal, com violação ao princípio do jus natural, sem direito à defesa do contraditório. Temos processos sigilosos onde nem os advogados têm conhecimento para poder exercer a defesa técnica
né, em favor dos seus constituintes. Temos um direito penal do inimigo sendo aplicado aí a diversos brasileiros que foram condenados de maneira absurda, né, lá no 8 de janeiro. Né, e isso com o silêncio obsequioso e até mesmo o apoio vergonhoso da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? E a mesma coisa com relação à academia. Infelizmente, a academia, que sempre foi, digamos assim, o berço das ideias subversivas, de repente se alinham completamente aos detentores de poder e começam a arrumar discursos justificadores dos atos violentos praticados por quem está lá no exercício do poder, simplesmente porque estão apoiando digamos assim, a sua ala de plantão, né, com o retorno do PT ao exercício do poder. Né? Há pouco tempo, a esquerda metia o pau em Alexandre de Moraes quando Michel Temer foi indicá-lo, né? E hoje estão aí saindo em sua defesa. Né? O que é que aconteceu nesse meio período? Né? Apenas que as decisões de Alexandre começaram a beneficiar esse segmento político. E alguns silenciam por medo. Né? Dentro de uma situação em que a gente não tem segurança de absolutamente nada, ou do direito não mais existe, quem sabe o que Alexandre vai sacar da cartola para poder condenar alguém? Quando não tinha nada, ele mandava lá o juiz de instrutor dele e os assessores do TSE a fazerem relatórios usando sua criatividade. Sejam criativos, né? Criem algo que eu possa, logo em seguida, canetar. Né? Então, é isso. A gente tá numa situação, assim, desesperadora, porque, de fato, não tem a quem recorrer. Né? Se eles não temem mais o povo, tivemos aí grandes manifestações de 7 de setembro, resultou em nenhum movimento, né? E não teme mais o povo, as instituições estão todas comprometidas, o parlamento não fez nada até agora, o Supremo, o Senado da República, que poderia fazer alguma coisa, mas também não faz nada, o presidente Pacheco lá sentado em cima do pedido de impeachment, né? Ainda lá tem 29 indecisos e 16 senadores da República contrários aos movimentos para processar e impeachment Alexandre de Moraes, mesmo com toda a evidência de todos os atos nefastos praticados por ele. Né? Então, como né? Vai exigir que algumas pessoas se arrisquem, né? Assim, eu estou sendo altamente irresponsável, mas tem outras pessoas que estão pensando, olhando para suas casas, vendo lá uma coitada de uma mulher que pintou de batom a estátua à frente do Supremo Tribunal Federal, pegou 17 anos de cadeia, está presa, privada do contato com seus filhos. Então, quem é que vai querer se arriscar? Eles fizeram justamente isso, né? essa conduta agressiva, para impor medo na população e que eles tenham medo de falar em voz alta aquilo que falam as alcovas, que falam escondido ou que pensam. Né? Então, isso vai fazendo com que, de fato, o mal vai se estabelecendo, que essas pessoas vão acumulando poder diante do silêncio, seja por medo ou seja por cumplicidade de boa parte dos cidadãos. Né? Minha gente, vamos aqui dar uma parada básica só para a gente falar o seguinte. Esse ano é um ano eleitoral, mas que se discute muito as consequências dele para 26. E eu não poderia deixar vocês fora de uma discussão. O fenômeno Pablo Marçal. O que é que pode representar esse fenômeno que está mexendo com São Paulo e com o Brasil? A verdade é essa, já que se tem mais contato com a mídia nacional do que a própria mídia local. E aí eu pergunto a vocês, o que é que se espera desse fenômeno, o que é que vocês estão achando e as consequências de 24 para 26 que podem mexer com esse cenário? Quem começa? Você. Bem, vamos lá. O fenômeno Marçal, guardado as devidas proporções, vocês podem fazer um paralelo com Bolsonaro 2018, onde ninguém acreditava, mas já vinha um desenho, e até Diogo estava no programa, em dezembro de... Não era Diogo, estava no programa... 2017. Dezembro de 2017, quando ele disse, Bolsonaro vai ser eleito. E lá na minha fala,
Edson, eu deixei assim, porque ele tem as características que vão entrar em ressonância com os anseios da população. E isso eu vejo acontecer, esse mesmo fenômeno lá com Massal. As características, dentre algumas que eu poderia citar, é, primeiro, uma perspectiva de que a pessoa que chegue, ela realmente tenha as condições de governar, né? Então, as pessoas identificavam em Bolsonaro, à época, 30 anos lá como deputado, sabendo nas nuances e mostrando algumas coisas que ele tinha capacidade de realizar, bem como uma característica muito importante que as pessoas viram, anticorrupção. As pessoas identificavam nele um cara, por todo o histórico de vida de Bolsonaro, a história dele não ser corrupto. Então, as pessoas sempre vivem isso. Se a gente pegar qualquer variável, analise o político, o Diogo, ele é honestíssimo, mas vem lá a variável de honestidade abaixo da média. Porque no inconsciente popular, o político é ladrão. Ponto. E bastou você se tornar político, você já vem com aquela variável ali atrelada. Quando as pessoas identificam uma pessoa com essa possibilidade e mostrando, inclusive, através de suas ações práticas, aí começa a entrar em ressonância. Porque não é só discurso. É as pessoas identificarem naquela pessoa a postura daquelas variáveis. Tanto que você vai escutando as pessoas falarem de Massal até de um processo que ele teve. Ele vai lá de peito aberto e diz, foi isso, foi isso, foi isso. Isso não tem atrapalhado nada. A mídia fica maluca porque não consegue fazer com que ele caia. Por quê? Porque as pessoas viram Massal fazer campanha para o Rio Grande do Sul. E lá, de peito aberto. Então, as pessoas vão fazer essa correlação. O camarada tem dinheiro, nem precisava estar lá, fez isso. Se ele estiver à frente da prefeitura, ele não vai se preocupar em roubar. Acredito que possa trazer uma nova perspectiva para a minha cidade. Então, são essas variáveis que entram em ressonância com grande parte da população. Porque grande parte dela sempre anseia algo diferente. E aí, vamos dizer, essa variável nova aí para São Paulo, que ele está chegando com força, acho que se ele corrigir um pouco da estratégia, eu acho que vai dar bom para ele. E os reflexos para 2026, né, eles vão ser muito positivos. Na verdade, naturalmente já vai ser, por causa das características do governo, que próximo ano já não vai ser bom, e no ano da eleição vai estar muito, muito ruim, né? Mesmo eles camuflando como estão. Então, vai dar força para a oposição. Qualquer que seja o candidato que venha, vai ter mais força. E o candidato da oposição, em tese, entendam, vai ganhar. Só que, Edson, a situação ganhou em 22. Aí vocês entendam o que eu estou dizendo. E eu não quero entrar, que eu não quero ir para a cadeia, Pedro. Eu consegui me livrar da cadeia, né, Diogo? E a gente corre sérios riscos em segurar isso que você está dizendo. Mas em termos de momento, Pablo Massal hoje, com certeza, ele consegue entrar em cena. Ele se colocou no jogo, um jogo que estava praticamente fechado de como seria. Boulos, o prefeito, Datena tentando chacoalhar, mas por aí ia ficar. Pablo Massal, ele entra não só no jogo de São Paulo, como ele mexe com o cenário nacional. Porque, Diogo, aí eu quero a sua análise,
todo mundo tinha com quase plena certeza que Bolsonaro não sendo candidato, ou Tarcísio ou Michele. A partir disso, me parece que uma parte de quem apoiou e votou em Bolsonaro começa a olhar para Pablo Marçal como uma opção. Eu estou errado? Não, está correto, e a culpa é de Bolsonaro. Veja só, Bolsonaro tentou fazer dessas eleições de 24 uma prévia para 26, não somente para tentar criar bancada forte no Senado da República, mas até para antecipar os movimentos em favor de sua elegibilidade, se não a dele, para que ele pudesse ser o grande eleitor de 26, né? E aí tentou pegar justamente São Paulo como uma das possíveis referências. Enquanto nos demais municípios espalhados pelo país, o foco foi fazer com que o PL tivesse uma candidatura própria e tal. Lá em São Paulo, ele tentou fazer algo um pouco diferente, né, que era viabilizar um palanque maior e mais forte, uma grande aliança partidária em torno de Ricardo Nunes, né? E aí, tentando nacionalizar a eleição lá em São Paulo, acaba que as disputas internas se tornam disputas nacionais, né? Então, Pablo Marçal conseguiu chamar a atenção para si através de um discurso antissistêmico, né? Aproveitando algo que já estava bem mapeado já há alguns anos, e que Pedro César conseguiu traduzir isso em números e na análise política dele, cravando lá em 2017 ainda a eleição de Bolsonaro, que era o candidato antissistema, né? Não era somente anticorrupção, ele era contra tudo o que sinalizava o establishment, né? Então ele era contra a imprensa, a grande imprensa nacional, né? Então ele dava respostas desaforadas no programa lá Luciana Gimenez, deu respostas desaforadas a William Bonner e a Renata Vasconcelos, deu respostas desaforadas ao pessoal lá no G1, na Globo News, na CNN e tudo mais. E nisso ele conseguiu criar uma ressonância, para usar a palavra que Pedro utilizou, né, com o desejo de boa parte da população, né? Boa parte da população não suporta a grande imprensa e o ar de nojinho que essas pessoas têm quando vão falar dos assuntos populares, né, como vão tratar os desejos do povo, né? O povo de verdade enoja aquelas pessoas, elas têm um verdadeiro asco do que é o povo, esses caras eles são extremamente arrogantes. Então, Pablo Marçal está fazendo isso, está colocando essas pessoas no lugar delas, os afronta, né? Não os teme, não os respeita, né? E ao fazer isso, a não ser respeitoso com quem não merece respeito, a população olha para eles e diz: caramba, eu gostaria de ter dito a mesma coisa que ele disse, né? Que bom, que legal que ele falou isso, que bacana que ele está chamando essas pessoas pelo que elas são, né? Então chega para uma Tabata do Amaral e diz: é uma chatabata, essa menina é uma chata. E ela é, né? E aí a galera, pô, caramba, era isso mesmo, né? Todo mundo enxerga o jogo que Datena faz, né? Datena se joga ali como pré-candidato, mas é para tentar obter depois contratos melhores, favores políticos, CB de político A e B e tal. Ele foi lá e disse: Datena está aqui, ele não quer ser prefeito de São Paulo. O que Datena queria era ou ser senador da República ou ter melhores contratos de publicidade para poder ganhar mais dinheiro, né? Aí chega para o Boulos e diz: Boulos aqui é um esquerdista e tal, e fala das ideias de Boulos e ainda fala dos vínculos que a esquerda conhecidamente tem com o narcotráfico e coisas do tipo. Ele vai lá e bota isso na mesa e desmascara essas pessoas. Então ele está desmascarando tanto a classe política como a classe jornalística, e isso é um movimento que o povão, né, que se sente julgado por essas pessoas, né, não tem um editor, não tem um programa do Fantástico que ele não seja querendo passar um pito nas pessoas, dizendo como elas deveriam agir, como elas agem mal, como elas são racistas, machistas, misóginas e coisas do tipo. Então ele de repente está lá botando essas pessoas que querem passar pito na população, dar lição de moral e carão em todo mundo, né? Ele está lá colocando essas pessoas nos seus lugares, né? Se colocando em sintonia com o sentimento majoritário da população. Diogo. E aí, como Bolsonaro nacionalizou a campanha lá em São Paulo, o resultado é que a oposição a Bolsonaro, ou pelo menos a insubordinação a Bolsonaro lá em São Paulo, está se tornando um fenômeno nacional, né? Ô, então, Diogo, pegando desse gancho, para ser o futuro Bolsonaro por culpa dele próprio, né? Ou pegando desse gancho, Pedro e Diogo, a forma como o Pablo Marçal ele é entrevistado e esse nojo que a mídia criou, esse retrato
criado por William Bonner contra Bolsonaro em 2022, em entrevistar com um tom agressivo, de peitar, de querer debater com o entrevistado ao invés de entrevistá-lo. Só que ao invés de pegar um Bolsonaro, que ainda é meio truculento, pega um Pablo Marçal, que é altamente esperto e que sabe utilizar a raiva, o nojo, a forminha de querer lacrar, e ele pega a partir disso para querer construir. Isso pode servir, Pedro e Diogo, para os próximos candidatos, nas próximas eleições, e aí não só Pablo Marçal, mas um número muito grande de pessoas que queiram enfrentar essa mídia nojentinha. Edson, eu acredito, né, assim, eu disse para um jornalista essa semana que o jornalismo, claro que ressalvando grandes pessoas, né? Você é um dos... eles criaram uma nova profissão, que não é jornalista. Talvez uns acusadores, advogados acusadores. Porque quando você vê uma entrevista de Marçal com essas pessoas, assim, não tem uma pergunta sobre proposta para a cidade. Claro que tem, vamos botar aqui 20% ou 10%, mas 80% é eles dizendo assim, mas me explica aí sua prisão. Ele disse, eu já expliquei várias vezes, foi isso e isso. Mas olha só, você não se sente constrangido porque o tio, do primo, do amigo, do sobrinho, do seu presidente de partido foi visto numa foto com a sobrinha da tia, da irmã de não sei quem, que era do tráfico? Aí ele diz, não, porque não me cabe isso. Não, mas veja bem, porque aí você fez uma justiça e uma coisa, né? O William Bonner, eu digo nas minhas aulas, né? Olha, aquela história da margem de erro para mais e para menos que vocês costumavam ver do bandido do William Bonner, nos alunos só falta cair da cadeira, né? Realmente, para mim, um cara que ficou muito abaixo da média. Mas, enfim, aprenderam esse joguinho com o William Bonner, dentro de uma proposta que eles desenvolveram de deixar os candidatos acuados dentro de determinados pontos, né, a serem melhor explicados, e você sabe, com estratégia de deixar na mente das pessoas ou cristalizar aquele processo. Entrevistava, aí no outro dia vinha uma matéria e domingo no Fantástico vinha outra matéria. Cristalizava na cabeça da população. Então eles aprenderam com Bonner a combater um candidato como Bolsonaro, que por ter descendência de italiano, não sei se vocês conhecem alguém, né? Minha esposa é descendente de italiano, eles são muito emocionais, eles são tiradores de onda, eles são muito bonachões assim. Então isso dava para a mídia muito espaço, tanto que o problema do Bolsonaro foi falar na pandemia. Se ele tivesse ficado calado, ficava difícil eles reverterem aí os votos, mas enfim. Então ele dava esses elementos. Aí estava todo mundo treinado, é muito fácil pegar essa turma, só que eles pegaram o Marçal. Aí é isso que eles não estão conseguindo, eles vão precisar muito trabalhar para combater esse tipo de perfil, que é o perfil que tem a inteligência e o equilíbrio emocional de aceitar a frieza na condução da sua fala e das suas colocações, que os jornalistas não têm condição hoje de enfrentar. Tanto que você vê mais descontrole dos jornalistas do que propriamente do Marçal, mesmo ele sendo acuado. Essa disposição que aconteceu, né, essa excessiva combatividade da imprensa com ele, acabou fazendo a mesma coisa que aconteceu com Donald Trump em 2016, isso está bem relatado no livro de Scott Adams, Ganhada e Lavada,
onde ele começa a falar que a imprensa bateu tanto em Trump, ficou ocupando tanto a comunicação com notícias negativas em volta de Trump, que drenava completamente todo o oxigênio político e nem dava tempo uma crise esquentar direito, né? Já tinha uma outra, então as pessoas apenas ficavam com um sentimentozinho lá longe de repugnância, mas sem nenhum fato específico que pudesse associar. Então isso vai criando uma carapaça, uma roupagem que vai blindando esse candidato, fazendo com que nada mais o toque, né? Nada mais, não tem nenhuma crise mais que consiga aderir a ele, né? E aí cria um fenômeno que Nicolas Nassim Taleb escreveu no livro dele, o antifrágil, né? Ele começa a ganhar áreas de antifragilidade. Tudo aquilo que aparentemente é algo que pode vir com uma bomba para destruí-lo, pela forma como ele recebe, como ele trata do tema, não pega. Por exemplo, essa questão aí realmente do processo dele, até dos áudios que foram recentemente divulgados pela Isto É e tal, não está pegando nele. Por quê? Porque ele está falando desses temas com naturalidade. Está mentindo? Com certeza deve estar, né? Mas ninguém está mais interessado, até porque é o seguinte, uma coisa que ele fez de maneira muito esperta, ele nivelou. Ele disse, vocês estão falando aqui comigo e tal, porque eu respondi por um processo criminoso e tal, mas que eu não fui condenado porque houve a prescrição, né? Mas aí vocês não falam nada do presidente da República, que foi condenado por um juiz, por 3 desembargadores, 14 ministros do STJ e tal, condenado por corrupção, num esquema que desviou trilhões de reais do Brasil e tal, e vocês estão calados. Então, né? Então assim, meio que conseguiu, por meio desse nivelamento, fazer com que essa história do criminoso não adira a ele, né? Virou motivo de piada, né? Tem o menino, sei lá, Couto, esqueci agora o primeiro nome dele, que fez um esquetezinho tirando a maior onda, dizendo, olha, diz que Marçal é criminoso, tal, que melhor lugar para um criminoso que não na política? Então, a coisa já virou jocosa. Então, hoje, lá em São Paulo, dificilmente essas coisas vão pegar mais em Marçal. Não sei o que é que pode derrotar Marçal, não acho que a forma como a imprensa está tratando o assunto o prejudica, na verdade, hoje é o que está garantindo a eleição dele. As caras de nojo dos entrevistadores dele e dos seus opositores são os fatores que estão sendo determinantes para que ele se torne um favorito na eleição de São Paulo. Alguns investidores, inclusive, já fizeram alguns levantamentos e 47% de chance de Marçal vir a ser eleito prefeito de São Paulo. Eu não sei se vai ser algo positivo, ele não me parece ser uma grande pessoa em termos de caráter, né? Mas está sendo bem divertido assistir as coisas que estão acontecendo em São Paulo por conta disso, né? Porque ele está mexendo com as bases do establishment, usando de todos os artifícios que ele tem para humilhá-los, né? Diogo Lira, Pedro César, agradecer a vocês pela participação, deixando o convite para que vocês venham aqui nos estúdios. Tava tão bom. Tava primeira, mas a gente tem que deixar um gostinho de quero mais. E aí eu quero agradecer a vocês pela presteza e convidá-los para, ao vivo aqui nos estúdios, a gente poder fazer um debate amplo de conexão Campina Grande com o mundo. Obrigado. Obrigado, Edson. Um abraço aí ao Montanha, sempre na técnica. Sempre que convocado, estarei presente. E se tiver Diogo, eu prefiro, porque aí é meu professor aí, um cabedal de conhecimento e história, eu fico só aprendendo. Um abraço a todos e vamos em frente. Vamos em frente. Diogo. Obrigado, Edson, pela oportunidade, né, de debater aqui, conversar contigo, conversar com o Pedro. Pedro é um querido, fica com essas histórias aí de dizer que aprende comigo, não sei o que e tal. Chega em outro canto e diz que eu o bonitão, não sei o que sempre vem com alguma coisa para tentar me encabular, né? Mas é muito bom estar conversando, trocando ideia com vocês, num ambiente um pouco mais livre, que a gente sente um pouco mais à vontade, até para soltar a língua mesmo, né? E falar aquilo que o coração está cheio, que a indignação também já está chegando, né? Mas desejo todo sucesso aí, Edson, nessa nova jornada aí no Conexão Campina, e conte sempre comigo, viu? Se precisar, só chamar que a gente chega junto. Como o Pedro disse lá atrás, seu convite é uma intimação, é uma convocação. Muito obrigado a vocês. Um abraço e agradeço à família por aguentar uma hora comigo aqui. Meus amigos, Conexão Campina desta quarta-feira fica por aqui. Desejando a todos uma ótima noite.
Fiquem com Deus, eu volto sexta-feira. Um abraço, tchau. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.